Por favor, antes de continuar, eu quero pedir a você que apoie o Blog da Cidadania e que, se considerar nos fazer uma doação, vai nos ajudar a nos estruturar para enfrentar a guerra política que vem aí em 2026, no ano da sucessão do presidente Lula, quando a extrema-direita vem com tudo e vamos ter que ter uma equipe para poder fazer uma cobertura à altura e ajudar o país a se livrar desse mal que pode estar retornando. E vamos em frente. Eu concordo com o Merval. Eu acho que é algo esdrúxulo, é algo fora do que se espera de um parlamentar brasileiro. É algo que significa um rebaixamento do status do Brasil como país soberano. Quer dizer, a gente tem as nossas leis, nós temos as nossas regras. Por vezes aqui não há, ou com alguma frequência ultimamente, consenso entre os diferentes poderes da República, mas lá nos Estados Unidos também não, na França também não. Isso é do jogo. Quando você começa a ir para um outro país dizendo, olha, presta atenção no que está acontecendo no meu país, que lá existe uma questão que a gente pode evocar para atrapalhar o processo que envolve o meu pai. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 26 de maio de 2025, são 18 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, Eduardo Bolsonaro desiste do mandato. O filho 03 simplesmente desistiu do mandato de deputado federal. Brasil se livrou do segundo pior Bolsonaro. Vamos entender. O líder do PT na Câmara dos Deputados, o Lindenberg Farias, explicou bem a situação que o Bolsonaro cavou para o seu filho e que o Eduardo Bolsonaro cavou para si mesmo. O líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, afirmou hoje que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro criou provas contra si mesmo no inquérito que vai começar a ação do parlamentar nos Estados Unidos. O Lindenberg diz que salvou o conteúdo publicado por Eduardo nas redes sociais. O líder do PT deve ser ouvido na investigação aberta hoje contra o Eduardo Bolsonaro por simplesmente cometer crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com base no artigo 359-I da Lei 2.850, que é a nova Lei de Segurança Nacional. O líder do PT deve ser ouvido na investigação. E ele disse, não adianta apagar vídeos, não adianta apagar tweets, porque a gente já foi coletando todo esse material que eu acho que é um material de prova. Na verdade, o Eduardo Bolsonaro se autoincrimina. Quem vê os vídeos dele, a gente viu todos os vídeos, é muito claro o propósito, o tom de ameaça, a tentativa de intimidação, é assim que ele age, então está tudo muito claro. Eu acho que ele, em todos aqueles vídeos, conseguiu construir provas contra ele próprio. E aí, o que é que acontece? Enquanto isso, a diplomacia brasileira já alertou os Estados Unidos que sanções ao Alexandre de Moraes causariam desastre, mas vai causar mais. Conforme eu publiquei hoje, às 11 horas da manhã, o próximo passo é a prisão do Jair Bolsonaro. No vídeo anterior, que eu publiquei agora à tarde, às 16 horas, está muito bem demonstrado que o Jair Bolsonaro vai ser chamado pela polícia, já foi, na verdade, chamado para explicar a questão do PIX, que ele diz que está mantendo, custeando financeiramente o Eduardo Bolsonaro para ele fazer o que ele está fazendo nos Estados Unidos, que é levantar um ataque à soberania do Brasil. Muito bem. Aí, o Eduardo Bolsonaro, ele diz o seguinte, ele diz que vai permanecer nos Estados Unidos e o PT acionou o Conselho de Ética após o pedido de investigação da PGR. Então, se ele fica nos Estados Unidos, aí vai entrar em campo isso aqui. Esse é o regimento interno da Câmara dos Deputados. No artigo 359-I, como eu já expliquei, né, exaustivamente nos últimos dias, vamos ver, aqui é o artigo 235 do regimento interno da Câmara dos Deputados. O deputado federal poderá obter licença para desempenhar missão temporária de caráter diplomático ou cultural. 2. Tratamento de saúde. 3. Tratar sem remuneração de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. O que é uma sessão legislativa? É um ano. Então, entre 2
de fevereiro e 22 de dezembro é uma sessão legislativa, com o espaço do mês de julho também, que são férias legislativas forenses. Então, o Eduardo Bolsonaro vai se cumprir os 120 dias dele fora do cargo no próximo dia 19 de julho. Ontem, no domingo, o Blog da Cidadania publicou uma matéria, uma reportagem, mostrando que o Eduardo Bolsonaro vai perder o mandato dia 19, porque se ele não volta, a Câmara declara abandono de mandato. E aí ele perde o mandato. E ao dizer que vai permanecer nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro ele abre mão do mandato. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro reagiu nesta segunda-feira ao pedido da Procuradoria-Geral da República pela abertura de um inquérito para investigar a atuação dele nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. O parlamentar, que é filho de Jair Bolsonaro, está licenciado no cargo e morando nos Estados Unidos desde fevereiro. O ministro Alexandre Moraes será o relator do pedido. Eduardo disse que seguirá no exterior enquanto Moraes não for sancionado pelas autoridades americanas, mas opinou que a possibilidade de abertura de um inquérito pode acelerar as punições ao ministro do Supremo. Também nesta terça, a liderança do PT na Câmara informou que vai acionar o Conselho de Ética contra o parlamentar. Eu vejo que essa decisão mostra que o judiciário brasileiro age conforme o cliente, disse o Eduardo Bolsonaro. O PGR menciona postagens em redes sociais, entrevistas a veículos de imprensa dados por Eduardo Bolsonaro. E diz o PGR que é um tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação e de acusação, bem como para os julgadores na ação penal, percebendo seu propósito de providência imprópria contra o que o senhor Eduardo Bolsonaro acha que é uma provável condenação. Aqui na página 12, nós vamos ver agora, da decisão do PGR de pedir a investigação contra o Eduardo Bolsonaro, você vai ver aqui o pedido dele. Peço também que a Polícia Federal realize as diligências necessárias para o mais amplo esclarecimento dos fatos, adotando desde logo as providências de monitoramento e preservação de conteúdo postado nas redes do Eduardo Bolsonaro e oitiva de Jair Messias Bolsonaro para que preste esclarecimento a respeito dos fatos, dadas as circunstâncias de ser diretamente beneficiado pela conduta do filho dele lá nos Estados Unidos. Então, o Bolsonaro vai ter que responder por ele ser responsável financeiro pela manutenção do Eduardo Bolsonaro em território americano. Então aí ele vai se complicando, cada vez mais está complicando o pai. Aqui você tem o regimento, aqui a decisão da Procuradoria e o Eduardo Bolsonaro falando que vai permanecer nos Estados Unidos, e o Lindenberg Farias vai também denunciar o Eduardo no Conselho de Ética para que casse o mandato dele por abandono de mandato. Se a Câmara dos Deputados, por acaso o Hugo Mota sentar em cima disso, ou a Câmara não aprovar, o STF vai fazer isso. Eu mostrei ontem que em 2004 o STF cassou o mandato de um deputado chamado Nathan Donadon, que faltou acima do permitido, mais de um terço das sessões legislativas, e perdeu o mandato à revelia da Câmara, porque a Câmara não fez nada contra ele, o STF foi lá e tirou o mandato dele. Muito bem, o PL agora debate uma estratégia para suspender nova ação contra o Eduardo Bolsonaro. O que o PL quer fazer? Veja só, o PL avalia nos bastidores tentar suspender o inquérito contra o Eduardo Bolsonaro via Câmara, da mesma forma como tentou com o Alexandre de Ramagem. A bancada do PL na Câmara já discute nos bastidores estratégias para tentar suspender o novo inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, e uma das opções em debate do partido seria tentar suspender a investigação contra o filho 03 de Bolsonaro por meio da aprovação de um instrumento legislativo chamado suspensão de ação penal, SAP. A estratégia seria semelhante ao pedido de suspensão da investigação contra a Ramagem, e o pedido foi aprovado pela Câmara, mas só foi aceito parcialmente pelo Supremo. O caso de Eduardo, em tese, seria mais simples. Ao contrário de Ramagem, os supostos crimes do filho 03 de Jair Bolsonaro, denunciado pela PGR, teriam sido cometidos após sua diplomação como deputado. É verdade. Apesar de estar licenciado o mandato, cumprindo o período de autoexílio dos Estados Unidos, Eduardo continua sendo deputado federal. Só até o dia 19 de julho. Essa é a questão. Então, o STF não tem que fazer nada.
Não tem que fazer nada. Vai abrir a investigação, a Câmara vai tentar assustar a investigação, só que o STF vai simplesmente esperar. Primeiro que é investigação, eles não podem sustar a investigação, inquérito, mas pode sustar uma ação penal, que é o que diz a Constituição. Mas, no artigo 53, mas daqui a 54 dias agora, o Eduardo Bolsonaro perde o mandato por não retornar, porque aí terminam os 120 dias da licença dele. Então não tem jeito, ao dizer que não vai voltar, o Eduardo Bolsonaro desistiu do mandato dele. E o Moraes mandou colher o depoimento do Bolsonaro sobre a ação do filho dele nos Estados Unidos. Na decisão em que abriu a investigação contra Eduardo Bolsonaro por atuar contra autoridades brasileiras nos Estados Unidos, Moraes dá 10 dias para que a Polícia Federal colha o depoimento de Bolsonaro sobre a atuação do filho dele naquele país. Moraes também determina o depoimento de Eduardo e do deputado petista Lindenberg Farias. No prazo de 10 dias, as oitivas das seguintes pessoas: Jair Messias Bolsonaro, para que preste esclarecimento a respeito dos fatos, dada a circunstância de ser diretamente beneficiado pela conduta descrita e já haver declarado ser o responsável financeiro pela manutenção do senhor Eduardo Bolsonaro em território americano, ordenou o Alexandre de Moraes. O Eduardo Bolsonaro continua tentando intimidar e pede que os Estados Unidos atinjam Moraes e sua quadrilha. Aí ninguém sabe o que é que ele pretende fazer. Vai tirar os cartões de crédito do Alexandre de Moraes? O Trump vai fazer isso? Se fizer, as autoridades, aí, os diplomatas brasileiros, falaram que vai causar uma crise diplomática, mas tudo bem. Ele vai viver sem o cartão, vai usar o cartão da mulher, do filho, do vizinho, do amigo, do pai, da mãe, do avô, do tio, né? Se precisar de cartão, senão ele paga à vista mesmo. E isso não é o que vai fazer ele pegar, olha, para não perder meus cartões de crédito, eu vou lá, vou anular todo o processo contra o Bolsonaro, vai ficar impune para dar golpe de novo, né? O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro reagiu ao pedido da Procuradoria-Geral da República para o STF abrir inquérito contra ele, afirmando em vídeo nas redes sociais que o governo dos Estados Unidos tem uma chance de ouro de atingir o Alexandre de Moraes e sua quadrilha tirânica com punições exemplares. Esse inquérito consolida o ponto de não retorno. E aí vamos ver se o Trump vai entrar na dele. Ele acha que o Trump vai mover uma guerra contra o Brasil para salvar o traseiro dele. Vamos ver se isso acontece, não é? Mas, seja como for, ele não vai salvar porque o STF não vai recuar 1 milímetro. Os Estados Unidos não vão entrar em guerra com o Brasil, eu garanto para você, por causa disso. Não vão impor sanções comerciais, porque o filho do Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro não vale o prejuízo que ele vai dar para muitos empresários norte-americanos que ganham fortunas no Brasil. Então, minha amiga, meu amigo, o Eduardo Bolsonaro foi derrotado. E ao dizer que não volta mais para o Brasil, ele sacramenta a sua derrota. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.